Oi pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal de atualizações do Código de Processo Civil. São vídeos curtos que nós estamos preparando com o objetivo de atualizar vocês sobre o que aconteceu de novo aí de 2019 para 2020 e que vocês já vão encontrar na edição de 2021 do nosso Manual de Processo Civil Contemporâneo. Tá? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a Lei 13.988, que foi editada no dia 14 de abril de 2020, e essa lei vai dispor sobre a transação envolvendo a administração pública e vai falar também sobre a transação por adesão. Então, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a administração pública pode não só se submeter à mediação como à arbitragem. Isso está expressamente previsto lá na Lei de Mediação, no artigo 32 e no 174 do CPC. E com relação à arbitragem, temos previsão específica lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9307 de 1996, com a alteração que foi imposta pela Lei 13.109 de 2015. Então não há a menor dúvida sobre a existência de um razoável e consistente espaço de consenso envolvendo a administração pública. Mas a legislação vai além e ela fala na transação por adesão. E aí você vai se lembrar que você já ouviu essa expressão transação por adesão, porque ela consta expressamente lá no artigo 35 da Lei de Mediação. É aquela hipótese em que a administração pode oferecer uma proposta de acordo. E ela recebe esse nome, transação por adesão, em referência ao contrato de adesão previsto lá no Código Civil, porque a administração pública faz uma proposta fechada, oferece a você um ticket de um valor determinado. Aquelas pessoas que tiverem de acordo, aquelas pessoas que quiserem aderir, simplesmente manifestam aí a sua concordância. Aquelas pessoas que não quiserem aderir, prosseguem lá com o seu respectivo procedimento administrativo ou judicial. Então, essa transação por adesão que já estava prevista no 35 da Lei de Mediação, ela recebe agora uma nova roupagem, uma segunda roupagem. Então, não há revogação. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. A Lei 13.988 não revogou as disposições de transação por adesão previstas na Lei de Mediação. Ela apresenta uma segunda forma de transação por adesão e agora coloca como personagem principal o ministro da Economia. E daí a gente tem que lembrar que, sendo uma lei de meados de abril de 2020, já é uma lei impactada pela pandemia do Covid-19. Então já é uma lei feita dentro de uma concepção de custo-benefício, dentro de uma concepção de consequencialismo, da análise econômica do direito aplicada ao direito processual, como diria o ministro Luiz Fux. Então, é um momento em que o país passa por uma situação econômica delicada, faz uma previsão futura de queda de arrecadação, de queda do produto interno bruto, uma previsão de queda no percentual do pagamento, no recolhimento dos impostos. Então, há necessidade aí de ofertar um ambiente mais favorável. Cada um dessas dezenas, centenas de milhares de processos que são conduzidos pela administração no sentido de disputar valores com os particulares ou fazer cobrança de dívidas gera um próprio custo, não só para o Estado, administração, como para o Estado, juiz. Então, se for possível obter uma solução consensual, ainda que o ticket, ainda que o valor seja menor, mas haja uma economia de recursos, de energia, de horas, de valores, em não se sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário, isso está dentro dessa equação pensada aí pelo legislador. Então é uma lei que vai estabelecer os requisitos, as hipóteses de cabimento, os pressupostos para a cobrança de créditos da fazenda pública. A lei ela é ampla. Ela pega toda a fazenda pública, da administração pública direta e indireta, e pega também créditos de natureza tributária ou não. Tá? É importante dizer que a lei tem uma aplicação ampla. Ela só vai fazer uma restrição lá no artigo 20, onde ela vai dizer que são vedadas as transações
Primeiro, relativas ao mesmo crédito tributário que já foi objeto de uma transação passada e possivelmente não devidamente cumprida pelo particular. Então, é como se esse particular não reunisse os requisitos subjetivos necessários a ter novamente aquela oportunidade, né? Também não vai ser prevista, não vai ser possível a transação quando houver uma decisão vinculante favorável à administração pública, quando houver uma daquelas decisões elencadas lá no 927 do CPC. E nesse aspecto a gente tem que elogiar a redação do artigo 20 da Lei 13.988, que foi mais preciso do que o artigo 35 da Lei de Mediação, que se refere a uma expressão lacônica e subjetiva, como jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, expressão essa que vinha sendo também criticada pela doutrina, né? E, finalmente, não será possível essa transação na forma do artigo 20, inciso 3º, quando a proposta de transação com efeito prospectivo resulte, direto ou indiretamente, em regime especial, diferenciado ou individual de tributação, porque aí a gente estaria ferindo o princípio da isonomia e possivelmente o princípio da impessoalidade, ok? Então, pessoal, hoje foi mais um vídeo de atualização. Falamos sobre a Lei 13.988, seus impactos na legislação processual brasileira, e não só essa, como todas as outras, você já vai encontrar incorporadas a versão do nosso Manual de Processo Civil Contemporâneo, edição de 2021, tá bom? Até a próxima!